Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do 9º ano. E hoje eu irei fazer com vocês a correção da atividade referente ao conteúdo feixes de reta, pois alguns alunos não conseguiram acertar algumas questões. Então, para tirar as dúvidas desses alunos, eu irei fazer a correção dessas questões. Não serão de todas, apenas de algumas que o pessoal errou, certo? Peguem o livro didático de vocês e acompanhem junto comigo. A primeira questão, na página 62, a questão 2, na verdade, diz o seguinte: em cada uma das figuras temos que R, S e T são retas paralelas. Determine a medida de x indicada. Então, olha só, vamos aqui ao quadro. Vocês observem aqui as retas paralelas R, S e T. Antes de tudo, é bom que vocês saibam de forma bem clara que nós estamos calculando as medidas das transversais, certo? As retas paralelas, geralmente, ela não traz medidas para ser calculada nessas atividades aqui. Então, é muito importante que vocês fiquem cientes disso. Aí nas transversais que nós temos aqui nessa primeira questão, nós temos a 8 e x, e 10 e 3. Que vai ficar assim, 8 sobre x igual a 10 sobre 3. Tá? E aí eu vou ter apenas que calcular, fazendo 10 vezes x dá igual a 10x, 8 vezes 3 igual a 24. Em seguida, eu divido 24 por 10, que dá 2,4. Então, nesse caso, x é igual a 2,4. Já na segunda, a letra B, eu tenho as paralelas agora, a R, S e T, de forma inclinada e verticalmente, né, como vocês podem observar. Já as transversais, tem uma que se inclina mais ainda, cortando as paralelas, e outra na horizontal. Então, vamos observar que os valores aqui é 5,4x, a primeira transversal, segunda transversal tem 3,6 e 3. E fica assim, ó, 5,4 sobre x, que representa a primeira transversal, vai dar igual a 3,6 sobre 3, que é a segunda transversal. Em seguida, eu simplesmente vou dividir, né? Nós temos primeiro que multiplicar, né? Eu faço a multiplicação, que vai dar 3,6x igual a 16,2. E aí, dividindo 16,2 por 3,6, eu vou ter 4,5. É o valor de x na letra B. Já na letra C, as transversais, ela vem mais uma vez de forma inclinada, né? E as paralelas de forma horizontal, as paralelas R, S e T. Então, horizontalmente, certo? E os valores estão nas transversais, nunca esqueçam disso. E vai ficar assim, x sobre 8, e isso aqui vai dar igual a 3 sobre 2x. Em seguida eu calculo da mesma forma, né? Faço 2x vezes x, que dá 2x ao quadrado, 3 vezes 8 igual a 24. Então eu vou ter 2x ao quadrado igual a 24. Aí é só dividir o 24 por 2, que dá 12. Então vamos ter x ao quadrado igual a 12. Como vocês podem observar aqui, x ao quadrado é uma representação de uma potenciação. Neste caso, eu vou simplesmente aplicar a operação inversa de potenciação, que é raiz quadrada, ou a radiciação. Nesse caso aqui vai ser uma raiz quadrada. Então vai ficar x igual a raiz quadrada de 12. Tá? Se 12 tivesse uma raiz exata, eu ia procurar a raiz quadrada de 12. Como não tem uma raiz exata, vai ficar dessa forma. E aí o valor de x na letra C é igual a raiz quadrada de 12. Certo? Já na letra D, eu tenho as retas R, S e T, mais uma vez de forma horizontal. E aí as transversais estão cruzadas. Aí eu tenho a transversal 1 aqui, ó, 3 e x, e a segunda transversal 4 e 10. Então vai ficar 3 sobre x igual a 4 sobre 10. Calculo 4 vezes x igual a 4x, 3 vezes 10 igual a 30. E aí eu divido simplesmente o 30 por 4, que dá igual a x igual a 7,5. Então, letra D igual a 7,5, o valor de x. Então, essas são as questões, as respostas da questão 2. Tá? Na questão 3, diz o seguinte: determina as medidas de x e y indicadas nas figuras abaixo, sabendo que R, S, T e U são retas paralelas.
Então, veja só. Vamos ao quadro mais uma vez aqui, observar a letra A. Veja que as retas paralelas agora são RT, RST e U. São quatro paralelas. E as duas transversais cortando essas quatro paralelas. Observe que na primeira transversal, que está completamente vertical, tem os valores 6, 10 e x. A outra, que é inclinada, tem o valor 9, y e 21. Vamos procurar logo o valor de y, certo? Então fica assim, ó, pegando como referência o 6 e o 9, vou ter 6 sobre 10, aqui, e 9 sobre y, está aqui. Em seguida eu calculo, né, 6 vezes y igual a 6y, 9 vezes 10 igual a 90. Dividindo 90 por 6, eu vou ter 15. É o valor de y neste caso. Agora vamos procurar o valor de x. Tá? Pegando mais uma vez os valores que tomamos como referência, 6 e 9, vou ter 6 sobre x igual a 9 sobre 21. Então, multiplico 9 vezes x igual a 9x e 6 vezes 21 igual a 126. Dividindo 126 por 9 dá 14. Então, x é igual a 14. Então, nessa questão 3, a letra A, temos os valores aí descobertos. Na letra B, observe que as paralelas agora, as paralelas R, S, T e U, vêm de forma inclinada, tá? Quando ela vem dessa forma, talvez dê um pouco mais de trabalho para indicar quais são as transversais, mas só observar a direção em que todas as paralelas estão tomando. Qual o sentido das quatro paralelas? São os mesmos, tá? Então vamos ter como transversal aqui e essa outra que está cruzando. Elas estão se cruzando, as transversais, ok? Aí nesse caso eu vou ter que calcular primeiro aqui, ó, o valor de x, mas é interessante observar que x representa o intervalo entre a paralela R e a paralela T, tá? Então eu vou ter que calcular o valor de x levando em consideração esse intervalo aqui, esse espaço. Sendo assim, eu vou ter que levar em consideração também, na outra transversal, a soma de 10 mais 5, que vai ficar dessa forma aqui, olha. 3 sobre x, que representa a primeira transversal, né, 3 sobre x, igual a 5 sobre 10 mais 5, que está aqui. Tá? 10 mais 5 porque tem que levar em consideração esse intervalo entre a reta E e T, tá? Essas retas paralelas. Vamos agora calcular, que vai ficar dessa forma. 5 vezes x igual a 5x. 3 vezes 5 igual a 15. 3 vezes 10 igual a 30. Então, nesse caso, eu vou ter agora que fazer simplesmente a soma de 15 mais 30, que dá igual a 45. E o 45 eu divido por 5, que dá x igual a 9. Descobrimos o valor de x, que é justamente o que é para ser descoberto esse primeiro ponto. Depois eu vou para y aqui, ó. Vamos descobrir o valor de y. A y, pegando essa reta transversal aqui, eu vou ter y e 5, ou seja, vai ficar y sobre 5. Em seguida eu pego 3 sobre 7,5, tá? Ou melhor, 7,5 sobre 3, porque eu peguei primeiro o valor de y, né? Então vou pegar primeiro 7,5 e depois o 3, vai ficar 7,5 sobre 3. Em seguida eu multiplico 3 vezes y igual a 3y, 5 vezes 7,5 igual a 37,5. Dividindo 37,5 por 3, eu vou ter y igual a 12,5. E aí eu descobri o valor de x e de y nessa questão da letra B, que pertence a 3. Tá? Bem, vamos agora ver a questão 4. Né? Na questão 4, nós temos o seguinte. Determina o valor de x, sabendo que R, S e T são retas paralelas, mais uma vez. Em seguida, calcule a medida dos segmentos DE e EF. Ok? Então, veja só, vamos aqui verificar. Nós temos aqui, olha, as paralelas R, S e T, né, de forma horizontal, e verticalmente nós temos a primeira transversal, com os segmentos aqui indicados pelo A, B e o C, e a segunda transversal indicada pelos D, E e F, certo? Então, nós temos que calcular o segmento DE e o EF. Tá? Para calcular isso aqui, eu vou ter que primeiro descobrir o valor de x. Então, para descobrir o valor de x, eu vou primeiro pegar 2x menos 1, que está aqui, sobre 3x mais 3, que vai dar igual a 2 sobre 6, certo?
Fazendo isso, agora é só calcular. Para facilitar o cálculo de uma questão dessa aqui, vamos simplificar esse 2 sobre 6, que vai ficar 1 sobre 3, tá? Que vai dar no mesmo. Então, simplificando facilita bastante. Então, calcula aqui, ó, 3 vezes 2x igual a 6x, 3 vezes menos 1 igual a menos 3. Em seguida, eu faço 1 vezes 3x igual a 3x e 1 vezes 3 igual a 3. Dessa forma, agora eu vou ter apenas que organizar os elementos que estão no primeiro membro e no segundo membro. Tá? Como a gente tem pouco espaço, a gente simplifica isso aqui fazendo o seguinte. A gente sabe que 6x no primeiro membro, quando for calculado com 3x que está positivo e vir para o primeiro membro, né, ele está no segundo membro, o 3x. Está positivo, fica negativo. Então, eu vou ter 6x menos 3x. Tá? E já no segundo membro eu tenho 3 positivo. Aí esse 3 que está negativo no primeiro membro, ele vai ser colocado no segundo membro de forma positiva. Ele vai mudar o sinal, vai ficar 3 mais 3, 6. Então nesse caso eu vou ter apenas que dividir o 6 por 3. Né? No caso aqui vamos ter, depois dessa primeira parte aqui eu vou ter 3x, né, igual a 6. E aí eu vou dividir 6 por 3, que vai dar 2. Então o valor de x é 2. Descobrindo o valor de x, agora eu posso descobrir os segmentos DE e EF. Então, para descobrir agora é só pegar a primeira expressãozinha aqui, que é 2x menos 1, tá? E substituir x por 2, que é o valor que eu descobri. Então eu faço 2 vezes 2, 4, menos 1 igual a 3. E a mesma coisa faço com a segunda expressãozinha aqui, ó. 3x mais 3, no caso, substituindo x por 3 por 2, vai ficar 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Então, os segmentos são esses aí, os valores. DE corresponde a 3 e EF corresponde a 9. Certo? Essa é a resposta da questão 4. Vamos ver agora a questão 5, a questão 6, né? Na verdade. Essa 6 é uma questão contextualizada, então tem que entender a questão para poder, em seguida, calcular. Que diz o seguinte: 3 terrenos com frentes para as ruas A e B estão representados na figura a seguir. As divisas entre os lotes são paralelas entre si perpendiculares à rua. A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 54, 72 e 90 metros. Sabendo que a frente do lote 2 para a rua B mede 80 metros, calcule a medida ou as medidas das frentes dos lotes 1 e 3. Então, para a rua B, essa questão tem uma figura que eu coloquei aqui, e essa figura a gente vai calcular justamente as medidas que estão faltando aqui, representado por x e por y, certo? Sabendo que nós temos as medidas das frentes que estão na rua A, que é 90, 72 e 54 metros, como fala na questão, vamos agora calcular as medidas que estão faltando nas frentes do lote 3 e 1, tá? Que está representado pelo x e pelo y. E aí eu tenho o lote do meio, que é o lote 2, com a frente também igual a 80 metros. E aí ele que a gente vai tomar como referência para descobrir os que estão faltando. Então, vamos ter primeiro que fazer 72 sobre 54, que representa justamente aqui, olha, o valor de y, que eu vou calcular primeiro, 72 sobre 54, em seguida é igual a 80 sobre y. Então, multiplique 72 vezes y, que dá igual a 72y, e 54 vezes 80 é igual a 4.320. Eu vou pego, divido 4.320 por 72, que vai dar igual a 60, ou seja, y é igual a 60. Ou melhor, nesse caso, vamos ter o lote 1 com a frente para a rua B igual a 60 metros. Vamos agora ver o outro, né? 90 sobre 72, que representa o lote 3, que vamos calcular agora. Então, 90 sobre 72 é igual a x sobre 80, né? O valor que eu não sei da frente do lote 3, vamos descobrir. Então, 72 vezes x igual a 72x, 80 vezes 90 igual a 7.200. Simplesmente agora eu divido 7.200 por 72.
ou seja, x é igual a 100. Nesse caso, a medida do lote 3, com a frente para a rua B, é igual a 100 metros, certo? Então, basicamente é isso, tá? Dessas questões que algumas pessoas não conseguiram responder. Eu espero que tenham tirado as dúvidas e fiquem atentos, porque qualquer dúvida eu poderei, nas próximas videoaulas, ou até mesmo nas aulas virtuais, tirá-las, caso vocês tenham, tá bom? Então, até a próxima aula.